O que ainda nos falta para tornar possível a justiça que tanto buscamos para as nossas vidas? Talvez muitos ainda não saibam a diferença entre igualdade e equidade. E esse é um dos pontos que nos afastam desse mundo tão justo. Muitas pessoas ainda estão distantes de realizar os objetivos projetados para a vida profissional, apenas por serem diferentes ou por serem lembradas somente quando é necessário um preenchimento de cotas. Outro ponto importante é entender as grandes diferenças entre integração e inclusão, pois é através desse entendimento que se torna possível construir um ambiente de trabalho mais harmônico, onde possamos nos aproximar de pessoas diferentes de nós, permitindo a elas oportunidades justas e igualitárias, de acordo com suas capacidades profissionais, independente de etnia, raça, religião ou identidade de gênero. Queremos lutar para que pessoas pretas, mulheres, PCDs, LGBTQIA+, e tantos outros possam ter as oportunidades que merecem. Te convido a participar por inteiro desse projeto, através do compartilhamento de vivências que tanto nos agregam. Eu aceito a diferença. E você? Muito bem, muito bem. Parabéns, mãe. Parabéns pelo nosso vídeo de introdução, que acho que todos vocês já perceberam. Hoje o nosso tema é inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui. É muito importante ter vocês todos apoiando esse projeto, que é um projeto tão especial para todo mundo aqui. Então, hoje a gente, sem uma introdução muito longa, vou chamar novamente a nossa parceira, apoiadora e idealizadora do projeto, a professora Juliana, para conversar com a gente. Mais uma vez, dá um show, porque ela dá um show a cada educação social que a gente tem, de conhecimento, de vivência, de troca. Então, professora, é com você. Mais uma vez, muito obrigado. Aproveitem, participem, interajam. Esse momento é para a gente. Olá, Guilherme. Olá, Ju. Olá, Mai. Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês vão? Como é que vocês passaram? Tudo bem com vocês? Oi, Jonathan. Quem mais está vivo aí conversando comigo? Olha, eu vi a Luana, a Gabriela, a Heloísa. Olha, oi, Geisa. Ah, legal. Olá, Israel. Olá, Giovanni. Oi, Rê. Ah, que bom. Estou vendo que vocês estão aí. Esse vídeo introdutório, né, que a Mai, ela estava muito bonitinha, né, nesse vídeo. Eu gostei demais, né? Muito inspirador. Ela trouxe uma pergunta para a gente muito bacana, né? Eu aceito a diferença. E você? Então, abra o nosso encontro de hoje para nós refletirmos sobre como você lida com a diferença. O que é que vocês falam para mim, gente? Como que vocês lidam com a diferença? Como que é isso para vocês? Oi, Charlotte, tudo bem, querida? Oi, Raíra. Oi, Rosana. Oi, João Vitor, Anaís, Wesley. O que vocês dizem para mim, gente? É fácil lidar com a diferença? Vocês gostam de viver a diferença? Como que é isso para vocês? Me contem. Fala aí para mim, ou no chat, o que vocês diriam para mim? Como você lida com a diferença? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ler aqui para a gente. Inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Basicamente, a diversidade no ambiente corporativo é uma representação na empresa dos vários grupos de pessoas que formam a sociedade. Basta olhar ao redor para notar as nossas diferenças. Elas envolvem gênero, aquilo que a gente já conversou, né? A identidade de gênero, a orientação sexual, a intersexualidade,
crenças, qualidades sociais, as classes, as raças, etnia. Olha que povo mais lindo que está aí. Você se sente representado? Vamos ver o que é que vocês estão colocando aqui para mim sobre a diferença, para a gente aquecer o nosso debate. Não é fácil, mas é possível. Diferença é aprendizado contínuo. Fácil não é, mas aprendemos a respeitar. Isso mesmo, Wesley. O Dejacir está colocando a importância do respeito. Né? Eu gosto de ser respeitada, então eu vou aprender a respeitar o outro, né? Na esperança que o outro também me respeite. Empatia, saber ouvir, humanização, respeitando o meu direito, acaba quando o outro começa. Eles sempre temem tudo, aquilo que é diferente, mas a diferença precisa acontecer. O Israel trouxe uma coisa muito interessante. Gente, olha essas imagens. Não tem ninguém igual, né? Somos iguais como pessoas humanas. E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos já nos ensina. Devemos viver uns com os outros com espírito de fraternidade. Fraternidade vem de fratello, de irmandade, querer bem as pessoas. Qual que é o desafio, né, Israel? Qualquer pessoa. Isso aí. Ah, legal. Muito bom. Vamos seguir então, Mai? Pode passar para a gente para o próximo? Conforme pesquisas, organizações com programas de diversidade são mais inovadoras, propensas a obter maior eficiência, eficácia e efetividade acima da média, né? Então, vejam, aceitar as diferenças é valorizar a si, ao outro, a vida e também o ambiente de trabalho. As empresas com maior diversidade em suas equipes executivas têm 33% mais propensão à rentabilidade. Por quê? Porque se eu tenho as várias representações, os vários segmentos, né, das pessoas, nós temos vários olhares. A chance de termos numa publicidade, por exemplo, um olhar em mosaico vai atrair mais número de pessoas, a representatividade. As empresas com mais diversidade de gênero têm 27% mais chances de superar as outras em relação à criação de valor agregado a longo prazo. É isso mesmo, né? O olhar diferente no mosaico nos permite aprender aquilo que eu nunca tinha pensado, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Os times com diversidades étnicas e de gênero oferecem às empresas mais ferramentas para a resolução de problemas, tendo um pensamento mais amplos e melhores soluções. Qual que é o nosso desafio? Conhecer as culturas. Vamos falar de cultura quilombola, cultura ribeirinha, cultura cigana. Vamos falar da diversidade, não é? De possibilidades como xamanismo, taoísmo, hinduísmo. Vamos falar da diversidade na alimentação, não é? Vamos fazer, por exemplo, um evento presencial, que eu já estou com vontade de encontrar vocês, hein? Conhecer pessoalmente. Vamos fazer cultura vegana? Vamos experimentar? Vamos experimentar a cultura Hare Krishna, né? Vamos ver espetáculos de dança, de arte, né? Gostar dessa diversidade, vivenciar, não só teorizar na cognição, mas aprender. Vamos dançar um toré, por exemplo, quando a gente estiver junto, vamos fazer uma ciranda. Em resumo, os dados sugerem fortemente que a homogeneidade sufoca a inovação. Por quê? Porque não traz a diferença, não traz o que está no mundo novo. Vocês veem aquele programa do BBB, como vai inovando, né? Eles vão trazendo sempre novas possibilidades. Hoje a Mai preparou novidades para a gente.
E, por isso, fomentar a diversidade é fomentar a inovação do nosso negócio. Então, pergunto para vocês no chat, enquanto a Mai vai mudando aqui o nosso power. O que você aprendeu de diferente do ano passado, gente? Coloca aí uma palavrinha que você avançou. Você melhorou em altruísmo? Você diminuiu o seu egoísmo? Você aumentou em paciência e tolerância? Você não vale dizer que só aumentou de peso, né? Aí diante da pandemia, não é? Qual a prática que você fez de enfrentamento para cuidar do seu corpo, não é? Nós temos 4 desafios para a gente aprender a lidar. Aprender a lidar com a gente mesmo, com as nossas diferenças, as diferenças dos outros, as diferenças do ambiente e as diferenças do planeta Terra. Olha lá, o povo está rindo. O que é uma diversidade? É o conjunto de semelhanças e diferenças que nos tornam únicos. Por exemplo, a descendência. O contexto em que você nasceu e vive, a religião, o gênero, a orientação sexual. Você conhece as diferenças, não é, da miscigenação da estrutura da sua família, né? Parte de pai, parte de mãe. Né? Traz para a sua consciência o que você faz igual e diferente da sua família. Então, olha quantos desafios de autoconhecimento que a gente tem. Qual a prática positiva que você está fazendo na organização que é diferente do ano passado? Praticar ou não, quando não sinto confortável em alguma situação. Olha, a Bruna está falando uma coisa muito importante, que é aprender a se posicionar de forma gentil e assertiva. Né? Nós temos o direito a expressar o que a gente não concorda, mas a gente não tem o direito de ofender, né? De magoar. E aí já deixo uma dica para vocês, que é falar sobre o fato, como você se sentiu, ou seja, informar e orientar. O que você gostaria? Faz a proposta. Diante disso, numa próxima vez, eu gostaria que você me perguntasse, não é? Vamos supor que você pegou um cliente para facilitar um registro, né, desse cliente para facilitar para o seu colega. E o seu colega fez uma inferência, falando, ele pegou o cliente, ele vai fazer o processo do começo, do meio e do fim. E, no fundo, ele só adiantou o registro e devolveu a ficha para você na sua mesa. O que faltou aí? Uma comunicação assertiva, né? Então, você pensou uma coisa e o outro pensou diferente, né? Então, o que faltou? O diálogo. Você cadastrou, você vai dar seguimento? Não. Então deixa comigo. Obrigado por ter me ajudado na fase 1, né? Então, se comunicar, habilidade de comunicação frente às diferenças. Viver com grupos que possuem origens e características diferentes das nossas. Amplia e a forma como percebemos as situações do dia a dia. Enriquece discussões, traz novas perspectivas, gera soluções para um maior número de pessoas, uma solução satisfatória. Podemos entrar num consenso? O que é melhor para esse grupo neste momento? É esta proposta ou podemos criar uma outra que contemple mais pessoas? No ambiente de negócios, a escolha a favor da diversidade deve estar presente no relacionamento com todas as partes interessadas, colaborador, cliente, interno, externo, fornecedor, parceiros. Então, é isso, né? É estar preocupado, né? Em saber, a sua empresa, quais são os programas que tem dentro dela para a inclusão da diversidade. Vamos seguindo, Mai? Construir pontes, olha que bacana, né? Olha, um desafio que a gente tem, vamos ser honestos? Quem daqui fala Libras? Quem fala Libras? Né? Quem se comunica por sinais, gente? Vocês já fizeram, por exemplo, um curso, né, de como que a gente ajuda uma pessoa com deficiência visual, né? Construir pontes é isso, é estar apto, né? Vamos lá, vamos quebrar, né, Geisa?
paradigmas para que a gente fale de verdade que eu faço inclusão, né? Que eu faço inclusão onde eu vivo. Qual que é a diferença entre igualdade e equidade? Olha a imagem, né? Aqui, o que a gente tem na igualdade? Todo mundo andando de bicicleta, e é uma bicicleta igual para todos. Será que uma criança pequena daria conta? Será que uma pessoa que não tem, né, um pé daria conta? Será que ali a pessoa, né, que tem que está lá na cadeira de rodas, ela não precisaria de uma bicicleta diferente? Então, equidade tem como objetivo promover um tratamento justo entre as pessoas. Parte-se do princípio de que pessoas diferentes têm necessidades diferentes, precisam ser tratadas de formas distintas para que possuam as mesmas oportunidades. Por isso o desafio, né? Nós temos que nos capacitar a falar com as Libras para incluir, para a gente conseguir. Você já imaginou você trabalhar numa empresa e ficar um dia inteiro sem falar com alguém? Como seria para você? A igualdade é um princípio que visa um tratamento indiferenciado a todos os indivíduos pertencentes a um determinado grupo. Então, pergunto a vocês, como vocês podem melhorar a equidade? Né? Dar condições diante das necessidades do outro para que ele consiga fazer, ele, ela, né? As várias possibilidades, consigam fazer o que é para ser feito. Será que um treinamento? Será que a educação? Será que é o desafio, né, de aprender? No mínimo, a falar, olha, meu nome é, para você se apresentar para essa pessoa. Vamos seguindo, Mai. Preconceito e discriminação. O que é o preconceito? É uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. É um julgamento precipitado e superficial, baseado em estereótipos. Olha que coisa interessante, gente. Eu atendo um paciente com paralisia cerebral. Então, eu faço a terapia, né, da mãe que apoia o paciente. E, olha, esse paciente, ele não mexe os braços, não mexe as pernas, senta, precisa de apoio na sua alimentação. E nós temos uma equipe multiprofissional. No caso, é a terapeuta ocupacional, a fono, a fisioterapia e eu na psicologia clínica. E eu atendo com desenhos, através de desenhos. Então, se coloca na mão desse paciente um suporte, porque ela não tem um movimento de pinça, né? E aí ela faz, dentro de uma mandala, a representação de um desenho para se apresentar o que habita dentro dela. Isso quer dizer que o corpo dela não tem a psicomotricidade, mas a subjetividade humana está preservada. Olha que incrível, né? Por isso que nós não podemos ter o preconceito, porque se tem uma necessidade que não está plenamente funcional, as outras estão. E aí, o que é que ela falou no desenho? Ela fez um desenho com 2 triângulos. Então, do que ela contou? Que ela tem 2 pais. Representação do mundo masculino, 2 pais. Aí eu perguntei para a mãe, né? Que faz a mediação da terapia pela palavra. Perguntei para ela, ele tem 2 pais? Aí ela já começou até a chorar, falando, nossa, Ju, que incrível, você percebeu isso? Falei, sim, a pessoa falou através do desenho que ela está, neste momento da vida dela, elaborando sobre a função paterna. E aí ela falou, nossa, ela conheceu, né, esse pai biológico quando tinha 2, 3 aninhos, hoje tem 34. Né? Então, olha como é incrível, né, gente? Aí, em função disso, falei, não dá para resgatar esse pai biológico, porque ela foi criada com padrasto,
mas ela está falando, olha, eu tenho 2 pais, não dá para recuperar esse pai biológico, né? E aí foi muito interessante, esse pai biológico já tem uma faixa etária, ele veio com a mãe, né, de 94 anos, mora no Rio de Janeiro, veio para São Paulo para resgatar. Então, olha a importância, gente, né, do suporte que a gente pode dar na vida das pessoas, dar vida à vida das pessoas. Diversidade é isso, é dar vida à vida das pessoas, né? Ouvir o que o outro quer falar. Discriminação é o tratamento diferenciado dado a uma pessoa, a um grupo específico, com razão de pertencimento a uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, identidade de gênero ou outra característica. Vamos ver as imagens para a gente interpretar melhor? Então, olha como funciona a exclusão, né? Fica só o grupo de iguais aqui no centro. E quem necessita, né, de necessidades especiais de fora. Segregação, né? A gente só coloca os diferentes juntos para fazer uma sala específica. Um exemplo na organização para a gente melhorar. Na hora do cafezinho, será que a gente pode junto conviver com as pessoas? Ou você só quer, na hora do cafezinho, que é o intervalo, conviver com quem você tem? 1, a afinidade. 2, com alguém que conhece seu dia a dia. Vamos, gente, dar atenção uns para os outros, né? Às vezes a dificuldade da pessoa é a timidez. Ela não sabe chegar assim, sabe? Contar o que aconteceu no final de semana, né? No carnaval, na Páscoa. Não é? Então, façam perguntas, dialoguem, se comuniquem, né? Quebra barreiras. Integração, olha a diferença, né? As diferenças convivem, mas ó, o grupo dos diferentes, eles estão segmentos, né? De representação das diferenças isolados dentro da integração. E agora o ideal, né? O ideal, para eu aceitar a diferença do outro, eu tenho que aceitar a minha diferença. Isso é que é legal. Isso é psicologia. Para eu aceitar a diferença de um colega, eu tenho que aceitar a minha diferença. E não esquece, porque às vezes a gente fala em diferença, parece que é só negativo, né? Não. Às vezes a diferença é você tocar um violino, nós não vamos ter uma mostra cultural e artística, eu vou participar com os desenhos, eu tenho 20 alunos que a gente estuda junto, a terapia através do símbolo, né, do imaginário, né? Então nós vamos fazer o vídeo, não é? Ele é aberto para o colaborador, para o discente, para o docente, para todos. Vamos participar, gente, vamos se sentir comunidade, né? E inclusão é quando você tem 3 palavras para o nosso desafio da inclusão. 3 partes. Pertencer, para eu pertencer, eu tenho que estar vivo, né? Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que a empresa está dando para mim. Né? A gestão estratégica de pessoas, ela está sempre criando oportunidades para a gente. Pertencer, reconhecer. Eu reconhecendo o outro, eu reconheço a mim mesmo. E legitimar. Legitimar é aprender a elogiar. Vamos criar um ambiente juntos de elogio? Vocês se conhecem, escrevam aí. Hoje o meu elogio vai para tal colaborador, porque... Né? Escrevam aí no chat, façam elogios entre vocês. Eu conheço várias pessoas que estão aqui, já vou escrever o meu também. Então, inclusão é isso, é a gente gostar da gente e gostar do outro como ele é. Valorizar. Se eu não estou no nível de gostar, eu estou no nível do respeitar. Tudo bem, né? Mas ainda assim merece um elogio. Às vezes o outro consegue fazer o que talvez eu não conseguiria, né? Vamos seguindo então, Mai. Qual que é o seu elogio aí? Aqui, gente, nós temos vários desafios de conceitos, né? Chauvinismo, a palavra vem do francês, é um nacionalismo exagerado. Etnocentrismo é a mentalidade que considera que sua própria etnia e seus valores culturais são superiores aos outros. Então,
aquela pessoa que sente, né, que ela é superior a alguém em função, né, de julgar características étnico-raciais. Olha, tá rolando aqui uns elogios, hein? Hoje o meu elogio vai para o Dejacir. Sempre está disposto a ajudar os outros com muita, deixa eu ver essa outra palavra. Ai, carinho. Nossa, amei. Parabéns, Dejacir. A Rosana está colocando que hoje o elogio dela vai para a Janaína, pelo humor e por ser uma pessoa maravilhosa. Uhul! Vamos ver o Lucas? Hoje meu elogio vai para o Israel, um exemplo de empatia, simpatia e acolhimento. Parabéns, Israel! Hoje meu elogio vai para o Renato, da Caroline para o Renato, pelo bom humor de sempre, por ser impecável, uma pessoa autêntica. Que legal! Wesley, o meu elogio vai para toda a equipe. Opa, eu já senti esse elogio para mim também, hein, Wesley? Muito obrigado. Meus elogios vão para toda a equipe e o time da Vila Mariana. Nossa, não sabia que o CA estava lá já firme e forte na Vila Mariana. Bom saber. Hoje, meu elogio vai para os meus companheiros top, equipe acolhedora da Gislene. Aê! A Mônica, idealizadores do projeto. Tá gostando, Mônica? Parabéns aí, Guilherme, Jace, Mei. Uhul! O meu elogio vai para o Anderson também, por ser uma pessoa bem-humorada. Que legal, muito legal, gente. É isso, né? Vamos aprender a expressar afeto. Todo mundo quer um reconhecimento, né? Todo mundo quer um reconhecimento. Gênero, melhor dizer, relação de gênero, uma vez que o feminino e o masculino estão sempre associados. Os gêneros feminino e masculino não resultam das diferenças físicas. A gente já conversou a diferença entre identidade de gênero e sexo biológico. Homofobia, palavra que vem do grego, homo. Homo é igual. Fobia, medo, aversão, né? Então, medo da parte da homoafetividade, né? Você vê, a psicologia, ela também compreende que, em partes, todos somos homos. Por quê? Porque nós gostamos da... né? Eu sou aqui, cisgênero hétero. Eu me identifico, então, com o sexo biológico, né? Me identifico com a identidade de gênero, de ser mulher, e minha mãe está aí. Ué, então eu não tenho essa parte homo? É o mesmo, percebe? Então, qual que é a diferença que seria o homoafetivo, a emoção, o afeto, a sexualidade? Intolerância, repúdio por parte de uma pessoa ou de um grupo pelas diferenças, né, sociais, comportamentais, de classe, né? É o oposto. Nós temos que procurar a tolerância. Olha, está bombando esses elogios. Movimento Negro Brasileiro é um conjunto de movimentos sociais que lutam pela igualdade racial e contra o racismo. Segregacionismo, ideologia e prática que prega segregação, separação, portanto, a discriminação dos chamados minorias. Xenofobia é uma palavra de origem grega, medo do estrangeiro, em situações históricas, como, por exemplo, refugiado, né? Falar, eles estão roubando a nossa vaga. Gente, olha, tem trabalho para todo mundo, não é? Quem se reinventou na pandemia pela associação cooperativa mudou, se transformou. Alguém gostaria de falar? Alguém acho que pegou a palavra. Quer falar, gente? Alguém? Vamos seguindo, então, May. Pessoas com deficiências. Então, quais são as deficiências que a gente tem? Deficiências múltiplas caracteriza-se como associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências, mental, visual, auditiva e física, com o comprometimento que acarretam consequências no seu desenvolvimento global, dificuldades na adaptação. O que é uma deficiência física?
é alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento de função física. Lembra, gente? Não é porque eu tenho uma dificuldade física que eu vou ter uma dificuldade intelectual. São coisas diferentes, né? Isso é que é importante da gente compreender. Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total da audição. Deficiência visual. Então, nós vamos ter lá a cegueira e a baixa visão. Perda total ou residual mínima de visão, utilizando métodos, recursos e equipamentos para realizar tarefas do cotidiano, suporte, né? Baixa visão, mesmo usando, né, vários recursos, não consegue ver plenamente, mas vem partes. Então, o professor, por exemplo, em sala de aula, ele tem que adaptar suas provas, aí a letra vai ficar bem grande, né? Nós vamos usar mais, vamos supor que é um arquivo do Word, nós vamos usar, né, com a letra grande, a pessoa consegue enxergar e ter o seu desempenho naquela prova. Deficiência intelectual são limitações do funcionamento, né, cognitivo, intelectual e no desempenho de habilidades adaptativas, tais como comunicação pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos. Então, vejam, lembrando que na deficiência intelectual nós vamos ter graus, né? Então, o grau leve, moderado e o avançado. No grau leve, a pessoa é bastante adaptativa. Olha, eu vi que vocês estão de parabéns, né? Olha aqui que legal, a Heloísa, a toda a equipe de atendimento ao aluno. Somos guerreiros no dia a dia, lidamos com a diversidade. Vocês são sensacionais. O Anderson está também colocando a gratidão pelo apoio da Charlotte. A Renata está colocando o apoio para o Guilherme Pereira. O meu elogio é para você, que não se limita a elogiar e reconhecer os atendentes. Seu elogio nessa semana deixou minha colega muito feliz. Olha só, ô Guilherme, você já tem, então, essa prática, né? Porque já aconteceu, ela está falando do passado. Então, é isso mesmo, né, gente? A gente se melhora todo dia um pouquinho, né? Todo dia a gente se melhora. Então, não vamos, né, deixar aquela parte negativa da gente, domar a gente, falar assim, eu não estou conseguindo fazer. Pede ajuda. Não está conseguindo fazer, levanta a mão, pede um esclarecimento, pede um apoio, né? Aprender a trabalhar em equipe, aprender, né? Raças e etnias. O que é uma raça? Como que você se designa, né, na sua etnia? Escreva aqui para mim no chat. É uma construção social utilizada para distinguir pessoas com base em uma ou mais características, como cor de pele, traços físicos e também inclui a ancestralidade. É um conjunto de características que identifica a pessoa como pertencente a esse grupo. Geralmente, ela é expressa pela cor, como, por exemplo, raça preta, raça negra. Etnia é o conjunto de pessoas que, por sua história, ancestralidade ou genealogia, se identifica mutuamente. Essa identificação está baseada na língua, na cultura, na sociedade, na religião. Você sabia que atualmente existem em torno de 305 etnias indígenas vivendo no Brasil? Olha que interessante, né? O IBGE coloca, então, as etnias atualmente, né, gente? É a forma como a gente se autodeclara. Então, vamos treinar aí. Como é que você se autodeclara? Branco, preto, pardo, amarelo ou indígena? Como que vocês se identificam? Então, é você que vai dizer sobre isso, ok? Vamos seguindo. Porque estamos falando de racismo, né? A Mai preparou também um vídeo muito bacana, né? Com apoio aí de um aluno, né? Muito legal, que ele é o Danilo. E ele vai trazer também reflexões bem interessantes para a gente, né? Vamos falar da nossa história, né, gente? O que aconteceu na nossa história?
O Brasil, nós tínhamos aí, lembra, o Brasil é um país indígena, a origem dele é essa. Aí veio a colonização, né, aí marcada pela religiosidade, né, branca, né, e também pelo catolicismo, que infelizmente, né, não soube lidar naquele trecho da história com a diversidade, né? Então falou, olha, se você não for, né, se você não for é o genocídio, né? Se você não pensar como eu penso, não valorizar o que eu valorizo, não gostar do que eu gosto, então você não serve. Então, o que eles fizeram? Mataram diversas aldeias, né, indígenas e impuseram, né, uma verdade única, né, que é o oposto da diversidade. Essa é a nossa história. Outra parte da história, o que aconteceu? Né? A cultura branca, por alguma razão, né, por N razões, que elas queriam ter lá o seu monopólio, colocaram que a cultura, né, afrodescendente, afro-brasileira, negra, né, a exploração, né, exploração na história do trabalho escravo, né? Então você trabalhava e não recebia o seu pagamento, né? Você era obrigado a servir. Então, essa é a nossa história, incluindo os maus tratos, né? Incluindo colocar na fogueira, colocar, né, no tronco, apanhar com chicote. Meu Deus, que coisa, né? Olha, para quem quiser estudar mais sobre isso, tem um livro muito legal, gente, ele tem PDF. Eu vou passar para a Mai, quem quiser, está disponível na internet em PDF, mas eu passo para ela, ela passa para vocês, que é o livro Vigiar e Punir. É a história que o Michel Foucault estudou do aviltamento que o ser humano passou numa forma de compreender a justiça, né? O que nós fazemos quando a gente não concorda com o outro? A história da humanidade, né? Como é que o ser humano ele lidou, né, com tudo isso? Chama Vigiar e Punir, né? Então, o que houve? Né? Nós quase dizimamos as pessoas em função disso. Então, vamos lá. O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados no século XX e XXI, causando diretamente exclusão, desigualdade social, violência. Racismo é a denominação da discriminação, do preconceito direta e indireta contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou da sua cor. Vivemos em um país cujas bases elementares, jurídica, política, socioeconômica, foram fundamentadas na escravidão. Por sua vez, o cenário atual não apresenta apenas casos isolados de racismo individual, mas sim as consequências de um projeto político estruturado em que instituições e estruturas continuam colaborando para esse cenário tão excludente. Precisamos melhorar, né? Nós precisamos contratar todas as etnias, todas as etnias. O que isso quer dizer? Que nós temos, gente, para poder indicar para o RH uma pessoa competente, qualificada e que tenha ética e que, seja uma pessoa animada, que queira colaborar no nosso time, conhecer pessoas diferentes, até para você poder indicar na organização. Né? A organização, elas têm que estar preocupadas em ter no seu grupo gestor mulheres. As mulheres, gente, até 1967, nós não temos nem 100 anos. Né? Quando a gente começa a falar em exclusão, as mulheres, né, não tem, até 1967, que é o Estatuto da Mulher Civil Casada, ela também era como se fosse uma escrava. Para poder trabalhar e colaborar, ela tinha que ter uma cartinha de alforria do marido dela, dizendo que ela estava apta àquela função, e ele tinha que concordar. Né? Então, ele era quase um patrão, ele era o dono da mulher. O marido era o dono da mulher nesse trecho da história. Dá para acreditar que a gente passou por isso? Outro ponto importante, né? O salário dela ficava para ela? Não, ia para o marido. Ela trabalhava, mas era dele.
O segundo ponto é a sexualidade. O homem tinha o direito de devolver a mulher à sua família de origem quando ela fazia o coito interrompido. O que é isso? É quando a mulher dizia, olha, hoje eu não gostaria de ter relacionamento sexual, tudo bem para você? Né? Amanhã vai ser diferente, mas hoje, poxa, eu passei tal coisa, não estou me sentindo agradável para esta vivência da vida, que não é o centro, é só mais uma área. E aí, o que acontecia? O homem falava coito interrompido. Ele tinha o direito de devolver. Por quê? Porque a mulher, nesse trecho da história, não tinha esse direito assegurado na lei e na cultura, né? Então, tá vendo, gente? É isso que eu falo. Nós estamos construindo uma nova sociedade, uma nova cultura. Nós temos que estar atualizados, né? Nós temos que abrir o nosso coração para romper com essas lógicas. Se todas as pessoas são iguais, porque elas têm um potencial, elas têm uma história, elas têm a sua contribuição, elas têm a qualificação, por que não estar dentro da nossa empresa, da nossa instituição? Olha, a Bruna está falando do mundo atual, que até hoje mulheres casadas que querem fazer, né, a esterectomia precisam do aval do outro, sendo que o corpo é dela. Olha só que coisa, não é? Olha como a gente precisa melhorar enquanto nação, né? Racismo institucional é o racismo que responsabiliza a instituição pela atitude discriminatória, pois cabe à empresa assumir o papel pelo tipo de serviço que seu colaborador oferece. É ele quem cria as regras da casa para lidar com o público. No Brasil, é possível identificá-lo em todos os tipos de instituição. Então, nós temos, lembra, a gente estava falando, né? Do negro, do preto, da inclusão da pessoa com deficiência, da inclusão da pessoa com religiões diferentes, que não seja a dominante, e também nos cargos de gestão, né? Porque senão fica assim, a gente contrata, mas só para fazer tal, né? Cadê o plano de carreira? Eu quero melhorar, né? Eu quero melhorar. Toda instituição tem que deixar claro qual que é o seu plano de carreira, não é? E lembra a promoção horizontal e a promoção vertical, né? A promoção para cima, né? Na hierarquia, dentro dos carros e dentro, né? Dos meus próprios pares. O que é o racismo estrutural? O adjetivo estrutural refere-se a 3 dimensões. 1, econômica, política e a subjetividade. É o racismo quanto ao modo de estrutura social, constrangendo a dinâmica cotidiana dos indivíduos, constituindo as relações racistas como padrão de normalidade. O racismo é estrutural e estruturante nas relações sociais e na formação do sujeito e da instituição. Todo ser humano influencia, influenciado. Então, qual que é a nossa luta? Romper com isso, né? Não concordar, né? Com o assédio moral em função do racismo institucional. Nós não podemos concordar com isso, gente. Se você está passando, tem que pedir ajuda. 2, fazer a denúncia, falar com o seu gestor. E se você está vendo, você também é cúmplice. Pode não, né? Nós somos um time, uma equipe. Vamos seguindo. Vamos falar, então, do mercado de trabalho. Somente 34% dos funcionários das maiores empresas são negros. O que isso revela? O racismo estrutural, o racismo institucional. Menos de 10% dos profissionais negros estão em altos postos hierárquicos. Olha ali os cargos de gestão e colaboração. Apenas 0,4% são mulheres negras nos cargos executivos da empresa. Por isso, gente, que foi criado as políticas afirmativas. Compreendem isso? Por que foi criada a política afirmativa? Para garantir voz, vez, acesso, inclusão, permanência e sucesso. Não é só ingressar. Quando eu falo, quem daqui fala Libras, nem eu coloquei
Olha só, é isso que eu falo, eu já fiz 4 cursinhos de Libras, pelo menos o meu nome eu já sei falar, mas basta o meu nome? Não, eu tenho que fazer um diálogo, eu tenho que interagir. Então, olha o desafio que a gente tem. E é nosso, não é para uma pessoa, é a instituição, é o diálogo, né? Então, é isso. 0,4. Por que foi criada a política afirmativa? Para dar a equidade, acesso e oportunidade, né? Acesso, ingresso, permanência e sucesso, êxito, né? Então, o que a gente conseguiu já? Que a cada 100 funcionários, um tem que ser PCD, um tem que ser uma pessoa com deficiência na organização. E vamos supor, se eu não tenho a deficiência, eu tenho que me capacitar como pessoa humana para incluir. A gente já viu as imagens. Então, qual que é o seu nível de solidariedade, né? Qual que é o seu nível de inclusão, de apoiar o outro nisso, né? Por exemplo, cargos de chefia, aí nós temos vários aí, né? Então, né, é isso, é um avanço, né? Vamos seguindo. Olha, tem aqui uma opinião. A Lu está trazendo para a gente que até na área profissional o trabalho da mulher é desvalorizando no salário. Todos somos capazes de exercermos o que desejamos e recebemos o nosso devido valor, independente da cor, da raça, da nacionalidade e do cargo. Isso mesmo, Lu, concordo com você, né? Às vezes as mulheres exercem um cargo até superior, mas não ganha no mesmo nível. Equidade de gênero, sororidade, é a união e a aliança entre mulheres baseada na empatia e companheirismo, rompendo o estigma de rivalidade para alcançar objetivos incomuns. Os conceitos de gênero e sexo são frequentemente usados de forma equivocada, como sinônimo, mas não é. Enquanto a diferença de sexo tem por base a distinção biológica entre homem e mulher, que a gente já viu, o conceito da identidade de gênero é a construção sócio-histórica. Feminismo tem como principal característica a luta pela igualdade de gênero entre homens e mulheres, e, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade em vários âmbitos. Gente, vocês acreditam que no mundo atual, mulheres árabes e mulheres dos países que fazem parte da África, elas não têm o direito nem aí no Muro das Lamentações para chorar em público? 33 países do mundo não dão essa oportunidade para a mulher. Ela não pode ocupar cargo público, ela não pode dizer a opinião, chorar, expressar emoções, e também não pode ter o prestígio, né? Que é o status. Então, você vê, nós temos aí muito a melhorar no coletivo, no global, né? Na família, na instituição e com você mesmo. Às vezes, o preconceito não é nem com o outro. Quando você não valoriza suas boas qualidades, você também está tendo preconceito com você. Você não está usando do seu potencial. Por quê? Porque você está com medo de arriscar, fazer um curso de pós-graduação, você está com medo, não é de dizer para o outro, olha, eu vi que eu gosto de trabalhar nessa demanda. Não é? Se arrisca, vai para um recrutamento interno. Sempre eu estou recebendo e-mail de recrutamento interno. Um machismo é o patriarcado, né? É achar que os homens são superiores à mulher. Então, são as ofensas, por exemplo, que ocorrem no trânsito. Ah, a mulher nasceu para pilotar o fogão e dirigir o tanque. Nossa, gente, que isso? Que isso, né? Hoje a gente tem a direção defensiva, né? Se não fala, pensa. Né? Porque às vezes você não fala para fora, né? Porque você já sabe que tem os direitos humanos, que isso é crime. A discriminação é um crime inafiançável, gente. Inafiançável. Então é isso, sai algemado de camburão. É isso mesmo. Aí vai ter a retratação lá, fazer um acordo, não é? Vai ter lá que pedir desculpa, participar de sessões de reeducação para mudar a sua conduta, né? Então, às vezes, a pessoa não fala para fora, mas ela fala para o grupo de família, né? E aí, o que acontece? Vai perpetuando, né?
esse racismo, esse machismo, esse patriarcado. É assim que a gente aprende, né? Pela reprodução do comportamento. Então, olha como a gente tem que ter a vigilância, né? E se você falhou, você tem que se redimir. A justiça restaurativa. Vai lá e admite. Você chama a pessoa no cantinho e fala, olha, nessa situação, nesta reunião, eu me comportei dessa maneira, essa frase, ela significa o patriarcado que habita em mim, eu estou tentando trabalhar na minha terapia para não fazer isso de novo comigo, com meus filhos, com a minha vida. Você me perdoa? Né? Você me perdoa? Eu não posso fazer isso novamente, eu estou equivocado. Vamos seguindo. Temos várias diversidades, né? Que a gente já falou aí, de gerações, de naturalizar coisa que não é naturalizada, gente. Dois exemplos de naturalidade. Um exemplo, o naturalizar regiões do Brasil, como o Nordeste, a falta de água. O sistema de irrigação, sabe onde que ele foi inventado? Na Mesopotâmia, lá no Egito. Então, nós temos condições de produzir. Quem já visitou, como que chama aquela cidade? Que tem, não é as águas termais de Caldas Novas, tem uma outra cidade, vê se vocês conseguem lembrar, lá tem uma piscina que é feita com as águas do deserto, né? Produzindo até água no deserto, são águas salinas, né? Então, vejam, se isso foi inventado na era da Mesopotâmia, existe alguém que está ganhando em cima, não é? Que não permite com que a gente consiga dar acesso à água e saneamento básico a 5 regiões do Brasil. Outro exemplo, por que a fome não acaba no mundo? Não é uma pergunta maravilhosa? Por que a fome não acaba no mundo? Para completar um momento angústia da nossa palestra, né? Esse é muito triste, né? Muito triste mesmo. Por que o abuso sexual ocorre principalmente por pessoas conhecidas, de confiança da sua família, ou por parentes próximos, principalmente as figuras parentais, madrasta, padrasto, né? Tanto no masculino como no feminino. A incidência, por isso que é importante estudar os números, né? A incidência é 2 vezes maior no gênero feminino do que no masculino. Não que ele não ocorra, né? Ele é 1/3. Não é muito triste pensar que isso acontece na família? Eu tenho certeza que alguém que está conversando comigo nesse momento já passou por isso, né? Então, gente, nós temos que nos ajudar, né, através da informação e orientação, para que a gente não naturalize coisas que não são naturais. São coisas construídas por prevaricação de funções, no papel do Estado, no papel da instituição, no papel da família e em nós mesmos, né? Então, o meu objetivo neste momento é convidar você a melhorar na parte ética. Né? Corrige em você o que não está bom, o que está fora da civilidade, o que não combina com a missão, visão, valores da FMU. Vamos lá, coragem. Vamos seguindo, então. Respeite. Exija respeito. Não se omita. Olha que orientação fantástica, né? O que é respeitar? É o entender que mesmo que, para mim, é difícil, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite, eu tenho que ter uma postura de respeito, que é tolerância às diferenças. Por quê? Porque o Estado democrático nos coloca, e ele assinou a Declaração Universal, né, da dignidade, essa instituição valoriza a diferença e eu quero me tornar um ser humano melhor. Né? Então, é isso, respeitar. Exija respeito, então, não tolere nenhuma prática de discriminação. Promova um ambiente de trabalho de inclusão, valorizando como nós fizemos aqui. A gente tem que treinar boas práticas. Caso você se sinta ofendido pelo comportamento de outra pessoa, né, você não precisa fazer igual. Lembra, gente, fazer igual é calúnia. Fazer igual é fofoca, fazer igual é chantagem, fazer igual, né, é ser justiceiro. Não.
Chama no canto, vamos conversar, o fato, usa a técnica, o fato foi esse, eu me senti assim, orienta, informa, orienta. O que eu gostaria de ser tratado é assim. Então, esse feedback, eu aceito que eu tenho que melhorar isso e isso, mas você não precisa me humilhar para isso. Tudo bem? Podemos ter uma relação de respeito? Né? Se conversou, não ultrapassou, vai para o gestor. Se não der, precisa da ouvidoria. Não se omita, é isso mesmo. Se for vítima ou testemunha de comportamento inadequado, chame a atenção do responsável. De forma assertiva, cortês e gentil. Treina isso na terapia. Ajude a promover a reflexão e melhoria no ambiente de trabalho. Piada, gente, que incentiva degradação, que incentiva comparar. Lembra o que é ceticismo? Então, aquele lá é bom, aqui é ruim. Tal cor de cabelo é assim, tal cor de cabelo é assado, né? Quem se omite está concordando com o opressor. Eu concordo, Bruna, é isso mesmo. Né? Piadas de mau gosto que discriminem, que se utilizam de estereótipos e preconceitos, não são bem-vindos, incluindo olhares, gestos, sons, mensagens. Gente, olha, outro dia ouvi um caso super chato. Não é para usar o chat do Teams para falar mal de colegas. Se você, gente, não está concordando com um procedimento administrativo, proponha sugestões. Os gestores estão abertos para isso. Nós temos o direito de propor sugestões, né? Mas não ofender. É triste isso. Não foi nessa organização, foi numa outra, que é de uma outra gestora que eu atendo. Foi super chato, porque daí ela foi pedir ajuda, que eles estão implantando um outro sistema lá, e aí ela sentou na máquina da colega e ela viu no chat do lado a colega falando mal delas para uma outra pessoa. Né? Que isso, gente? Isso é fofoca. Entende? Isso é fofoca, isso é calúnia, isso é crime. Pode não, pode não. Se você não concordou, fala aí, pronto, vamos resolver, vamos alinhar, vamos tentar melhorar. Em caso de assédio ou discriminação, denuncie. O canal de ética adota procedimentos sérios para investigar os casos reportados e solucionar estas situações. Então, eu vou parando por aqui, porque tem um pouquinho mais especial que a Mai preparou para a gente, né, Mai? Isso mesmo, professora. A gente vai ver depoimentos de duas pessoas, né? São dois alunos de psicologia, são pessoas fantásticas. O primeiro é o Danilo. Ele é uma pessoa negra e ele tem muito conhecimento, muita vivência que ele pode compartilhar com a gente. E a segunda é a Rafa, ela é uma pessoa não binária, que é uma coisa super nova, né, para muitas pessoas que ainda não entendem. Então, ela vai explicar um pouquinho de como é ser não binária, para que a gente possa entender e, com o entendimento, acabar acolhendo de maneira mais assertiva todas as diferenças. Eu acho que para a gente chegar no tratamento igualitário, antes a gente vai precisar de um tratamento equitativo. Antes de nada mais. Porque se a gente continuar tratando as diferenças como iguais, oferecendo condições iguais, a gente só vai perpetuar a exclusão. Quando você fala do que tem acontecido com pessoas com deficiência, mulheres, pessoas que não são hétero, que não são cisgênero, dentro do mercado de trabalho, a menos que a gente enderece isso intencionalmente, sabe, tomando ações para temos um déficit dessas pessoas aqui nessa empresa, aqui neste local, aqui nessa organização. Isso não pode continuar mais assim. E a menos que a gente haja intencionalmente, volto a repetir essa palavrinha mágica, boa intenção não vale, né? O que vale é ações intencionais, ações equitativas intencionais. Eu acredito que essa é a única maneira possível a médio prazo, tá? Não vou nem falar curto prazo, porque curto prazo a gente tem muito trabalho pela frente. Mas para reverter esse cenário, conseguir chegar nessas metas, de pelo menos que a gente consiga espelhar a proporção que essas pessoas estão na sociedade. Porque se você parar para ver, e aí não tem como não falar sobre privilégios e sobre o que forma, né, essas condições. A gente tem um sujeito universal,
que é o que vamos chamar de um sujeito que seria esse a pessoa padrão, esse ideal de padrão, que é quem está concentrando todo o poder, e é quem toma as decisões, e é quem permanece nesse lugar de poder. A menos que a gente intencionalmente mude isso, é bem provável que as coisas continuem como estão. Inércia, né? É basicamente inércia. Deixa a vida acontecer, vai continuar acontecendo como foi até aqui, que é o que eu acredito que a gente não quer mais. Que as pessoas acima dos 30 anos acabam tendo mais dificuldade para entender isso, até porque é uma discussão muito nova, é uma discussão nova para todo mundo, inclusive para as pessoas mais jovens. Então, é uma coisa que está todo mundo tentando se readaptar e entender quem são essas pessoas. Então, será que eu continuo sendo mesmo heterossexual? Se eu me apaixonar, se eu me relacionar sexualmente com alguém não binário ou agênero, ou qualquer coisa desse tipo, porque se a gente não se enquadra em nenhum gênero, o que é a gente? E no final das contas, essa é a maior pergunta que as pessoas fazem, né? O que são vocês? A pessoa não binária, como ela não se identifica com nenhum desses estereótipos, ela não quer performar feminilidade, nem performar masculinidade, apesar de poder fazer isso, acaba ficando uma coisa bem neutra, bem andrógena, né? O estereótipo do não binário é justamente a androgenia, que transita entre aí as duas coisas, ou coisa nenhuma, e as pessoas sempre ficam se perguntando, qual que é o seu nome, como você quer ser tratado e tudo mais. O pronome neutro, geralmente, quando você vai se referir na terceira pessoa, se usa elo, delo, que é uma variação, né, do que seria ela, dela ou ele, dele. Por exemplo, no dia a dia, a gente evita o pronome, o ideal é que não exista o pronome, mas quando ele tem que existir não sei, bom dia, senhore. Eu tenho muitas amigas que me chamam assim, porque, querendo ou não, ainda não é muito usual, né? Então, são essas pequenas mudanças. É uma letrinha, sabe? Mas faz toda a diferença para você não agredir a existência do outro. Tem uma metáfora que é muito utilizada quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Que não é só convidar para festa, é chamar para dançar. E isso é inclusão. Então, a gente precisa tirar do particular, tirar do sujeito a responsabilidade de mudar uma estrutura que não foi essa pessoa que construiu. Então, para que a gente possa ter empresas de fato mais inclusivas, contextos, organizações cada vez mais inclusivas, é importante que a gente reforme, remodele a estrutura. Que a gente crie condições para que a chegada dessas pessoas possibilite permanência, possibilite condições para que essa pessoa permaneça de uma forma, vamos falar, de uma forma que ela possa se sentir participativa de fato, que ela tenha segurança psicológica, que ela possa ser quem ela é sem se sentir a única, ou a diferente, ou a excluída. Entendo a questão das pessoas terem medo. A gente tem uma taxa de abuso sexual muito grande, mas a maior parte do abuso sexual, ele não acontece, por exemplo, do meio do nada na rua, como a gente acredita, né? A gente tem aquele estereótipo do abusador que vai pegar uma pessoa aleatoriamente no meio da rua. E junto com isso também veio muito preconceito a respeito da comunidade LGBT, que infelizmente acaba ganhando toda a carga do que é ruim na sociedade. Tudo que é ruim é o LGBT, é o preto, é a pessoa jogada à margem da sociedade. No final das contas, a luta é justamente essa, para todos nós, de sermos enxergados como seres humanos. Quando nós estamos falando de pessoas negras no Brasil, a gente está falando de uma população que corresponde a 56% da população brasileira. E é muito curioso quando a gente olha para uma maioria numérica ainda ser entendida como um grupo minorizado. Não é nem para chamar de minoria, é um grupo minorizado. E aí a primeira pergunta que eu deixo aqui é: o que faz com que um grupo que numericamente é majoritário seja considerado minorizado? O que é que está posto, né? O que é isso que faz com que essa maioria seja vista como um grupo minorizado? E a gente não tem como não falar sobre a nossa construção enquanto povo, enquanto país, enquanto república, né? Como nação. Quando a gente fala de sermos todos pessoas, eu realmente entendo a intenção positiva da fala. Só que também é importante a gente observar as condições que estão postas para a população negra, especificamente, desde o início, historicamente falando, e o quanto que isso foi desumanizado. Então, em alguma medida, a relação dessas pessoas hoje, em pleno 2022, ainda é uma relação de luta e resistência, que não deveria ser assim, mas para que a gente possa
ter direitos igualitários, direitos justos de tratamento e afins de qualquer ser humano tem. Mas, infelizmente, se a gente olhar as estatísticas, os números, essa humanidade, né, ela não é definitivamente atribuída da melhor maneira possível às pessoas negras. A gente sabe que a gente é capaz de desenvolver esses papéis, sabe? Independente de qualquer coisa. Então, eu gostaria muito de ser olhada, de ser respeitada como a pessoa que sou, de conseguir me respeitar também, de conseguir utilizar de fato o gênero neutro nas coisas, que ainda tem sido uma barreira muito grande, não só para mim, mas para outras pessoas ao meu redor. O mercado de trabalho não deixa de ser uma reprodução do que está posto na sociedade. Então, a gente observa nesses últimos anos um aumento de pessoas negras entrando nas empresas, mas ainda assim tem diversas condições que estão postas, que estão colocadas, que fazem que essas pessoas não ascendam. Que é uma das coisas que a gente fala é o racismo estrutural, racismo institucional e afins. E a gente pode falar também, tem ações afirmativas? Tem, mas não sei se você já reparou, sempre que uma organização, uma empresa se posiciona a fim de tomar ações intencionais, porque se a gente está em busca de melhorar essa condição, a primeira coisa que tem que pensar é em intencionalidade. Ou seja, a ação afirmativa não deixa de ser uma ação intencional para reduzir essas desigualdades. Né? Se a gente olhar dentro da própria FMU mesmo, eu duvido que a gente tenha 56% de pessoas negras, homens ou mulheres, que esse número esteja espelhado nos quadros de poder. Por exemplo, nos quadros dos decisores, dos tomadores de decisão da instituição. Então, o que é isso que faz com que a gente ainda, em abril de 2022, que é quando essa conversa está acontecendo, a gente ainda tenha que lidar com essas barreiras, com essas desigualdades. Então, é bastante complicado, é bastante complexo, mas a situação está posta. Né? É uma questão que acaba sendo desconfortável, acaba sendo desconfortante, mas é urgente. É importante que a gente comece a agir de uma forma diferente e intencional para mudar esse cenário, senão estamos fadados a viver uma sociedade desigual. E essa conversa não te mantenha numa zona de conforto de dizer, é assim, tá vendo? Foi por isso que eles estão. Acho que o convite que eu gostaria de deixar aqui é o que a gente pode, o que você que está vendo isso daqui pode começar a fazer diferente para mudar esse cenário desde já, do lugar que você ocupa, espaço de pessoas brancas que estão vendo isso, principalmente. O que você, né? Qual que é a sua responsabilidade de mudar esse cenário? Porque só falar é assim, pô, vi um negócio interessante. Não, vamos transformar isso em ação. Se a gente pretende ter um mundo melhor para todas as pessoas e que não seja apenas só bom para uma pequena minoria, como sempre foi, isso passa definitivamente pelas nossas ações. Bom, gente, esses foram os depoimentos. Eu não sei de vocês, até abro o chat para que vocês possam falar, mas enquanto eu assistia, deixa eu até abrir a câmera agora para conseguir falar um pouquinho com vocês. Enquanto eu assistia, né, essas pessoas falando, para mim foi muito importante e foi algo que realmente vira uma chavinha na nossa cabeça, porque a gente não tem como entender o que o outro passa se a gente não se imaginar e se colocar no lugar do outro. E quando a gente ouve histórias reais, né, porque a gente está muito acostumado em olhar para ficção, a olhar filmes, séries que tratam de assuntos como esse, mas a gente não se dá a oportunidade de falar com pessoas, de entender, olha, como você se sente trabalhando aqui, por exemplo? Você se sente incluído? Você se sente acolhido? E a gente não tem esse costume. E talvez seja isso que esteja faltando para que a gente possa, de fato, entender qual é a maneira certa de lidar com cada uma das pessoas que são diferentes de nós. E a gente precisa começar isso ontem, né? Acho que agora a gente já está atrasado. Tinha que ter começado há muito tempo atrás, mas ainda dá tempo. E a gente está aqui justamente para acolher, para se ajudar e para que a gente possa cada vez mais juntar pessoas, unir pessoas nessa luta que, na verdade, é de todos e não só minha, nem só de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora para que ela possa fazer o encerramento. Nossa, gente, muito legal, né? Essa reflexão, né? Eu saio daqui dando os parabéns para... Olha, o meu parabéns hoje vai para Maiara,
né, que preparou assim esses depoimentos tão especiais do Danilo e da Rafa, né, que trouxeram para nós o lugar realmente de quem passa por isso, né? Será que eu sou capaz de ouvir? Será que eu sou capaz de me trazer humanização e empatia, me tornar humano dentro de uma instituição? E o meu segundo elogio vai para uma surpresa que nós tivemos de boas práticas. Depois vocês contam quantos elogios foram feitos e para quantas pessoas, quantas equipes, quantas pessoas, né? Então isso traz para mim, sabe, um quentinho da FMU realmente ser uma comunidade acolhedora, né? Então, isso vale para o discente, para o docente, para o parceiro interno, externo e o colaborador, né? Que legal! Parabéns, Guilherme, parabéns, Ju, parabéns, Maiara, né? Estamos aqui, gente. Lanço para vocês prestaram atenção nas boas práticas que a Maiara colocou, no desafio que nós já estamos esperando de vocês? Obrigado. Professora, muito obrigado. Aqui eu quero publicamente deixar um elogio para a Mai, que a Mai, junto com a professora, se entrega e se entregou nesse projeto. Todo o empenho que ela dedicou para esse momento de troca, que agora é o nosso encontro mensal, tão importante. Eu, pelo menos, eu saio muito energizado cada vez que a gente tem uma educação social, eu saio muito feliz, de verdade. O último que a gente teve, acabou, a gente se encontrou ali na copinha do lado, foi uma troca tão bacana que a gente teve com os colegas aqui. Então, de verdade, muito obrigado, Mai. Parabéns pelo trabalho. Professora, muito obrigado pela sua entrega. Muito obrigado a todos aqui que participaram. Eu vou falar que eu fiquei super emocionado vendo vocês se elogiarem. Eu acho isso tão bom, é tão importante. E pegando as palavras do Danilo, vamos transformar essas informações, esse conteúdo que a gente aprende aqui todo mês, em ação. Tudo bem a gente não saber, mas agora que a gente sabe, a gente aprendeu, vamos agir, vamos fazer, vamos olhar mais para o outro. Se não sabe, pergunta. O que a gente não pode é simplesmente fechar os olhos e falar, não, tá, não sei, não me sinto confortável. Não, perguntem, troquem, olhem para o outro. Muitas vezes o elogio, como aconteceu aqui, vem de uma pessoa que você acha que nem te vê, que nem olha para você. Eu tenho certeza que muitos aqui ficaram surpresos hoje quando receberam um elogio de um colega que fala assim, será que a pessoa olha para mim? Será que a pessoa me enxerga? Então, de verdade, eu acho que a gente precisa começar a praticar tudo o que a gente aprende. E aqui tem sido uma troca gigante, uma troca maravilhosa, e eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais evoluirmos como seres humanos com essas trocas que a gente faz, que a troca ela não parte só da professora, da Mai, a parte de todos nós. Aqui eu vejo as trocas de vocês, as mensagens que vocês mandam aqui no chat. Acho que foi o Israel que trouxe para a gente um conteúdo muito legal da DC, né? De como a DC quebrou a cara, né? Só valorizando os super-heróis e de repente uma super-heroína foi lá e passou a rasteira em todo mundo. A questão do Pantera Negra também, que foi um personagem que demorou para ter a visibilidade que ele teve e apareceu e deu um show. Então, assim, de verdade, eu acho que é uma troca muito boa que a gente tem. Então, não me estendendo muito, muito obrigado a todos. Obrigado, professora. Obrigado, Mai. Obrigado a todo mundo aqui. Saio energizado. Vamos agora, acabou essa reunião, mudem o mindset de vocês. Cheguem lá embaixo, cheguem no atendimento olhando para esse aluno diferente, olhando para o seu colega diferente, olhando para o seu par diferente, para o seu gestor diferente, para o seu liderado diferente, para as pessoas que você convive na sua casa diferente, para as pessoas que vocês encontram na rua, olhem de forma diferente. Vamos começar a olhar o outro e respeitar, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Professora, muito obrigado. Mai, obrigado. E é isso, gente. Valeuzão. Obrigada, pessoal. Só lembrando que quem precisar de certificado pode colocar o e-mail, já deixa no chat, e assim que for possível eu já vou encaminhando para todo mundo. E muito obrigada pelo reconhecimento, pelos elogios, pelo apoio também, pela parceria. Tem sido muito importante, eu espero que seja cada vez mais de sucesso. Boa tarde para todos vocês. Beijo, beijo, gente. Boa tarde, pessoal. Beijo a todos.